Ô Vinícius Grisse, Palácios e Fausto Vera parecem cartas fora do baralho. Será que eu posso utilizar esse termo? Seria muito forte da minha parte e desrespeitoso. Estou falando com o professor Cuca trabalhando. Eu acho que nesse momento eles estão, me parecem, fora dos planos também, né? Palácio, depois que o Alisson voltou da seleção, ele não entrou mais. Ele até entrou nos primeiros jogos da temporada, mas depois que chegou Rony... Foi contundiu? Teve uma lesão. Teve O Palácio uma lesão. teve uma lesão. Ele teve uma lesão. Mas não sei se contundiu. foi a lesão, não. Eu acho que foi mais a chegada de outros mesmo, né? Porque aí chegou o Rony, chegou o Coelho, chegou o Alisson, voltou da seleção, e aí ele não entrou mais, né? Não teve mais chance de jogar. Aí ficou meio numa lista ali pra ir pro Vasco e tudo mais. Com a venda do Alisson, talvez ele ainda seja aí uma peça para ser utilizada, mas claramente não há uma grande confiança do clube nele, né? Nesse momento. Então, acho que pode-se dizer fora dos planos. E o Fausto Vera, a mesma coisa, né? O Fausto Vera não jogou, né? O Fausto Vera, se eu não me engano, ele não entrou nenhuma vez ele entrou ainda, na né? Clássica. Ele começou lá nos Estados Unidos como titular? Não, nos Estados No Unidos. Mineiro, acho que mas- ele entrou um jogo. Um jogo. Acho que ele entrou um jogo. Se não me Nos falha a Estados Unidos memória. ele começa até como titular, Rafa. Terminou o ano com o Milito como titular, era uma figura de confiança do Milito, Ele né? teve um jogo no Campeonato Mineiro. E no entrando. Campeonato Mineiro ele entra contra o Itabirito, o produtor fala aqui. Eu falei sobre isso, né? Existe até uma bala juquinha, quando o cara termina o ano titular, o Você treinador falou que na chega, época. lembra disso? Você falou na época da Bala você lembra Juquinha. disso? E aí colocou o Fausto. Eu falei, cara, isso aí não tá me cheirando bem, o Fausto jogando. Porque logo no segundo jogo, ele já, não sei se ele não foi ou já foi sacado durante o jogo. O Fausto tá muito sem espaço. E o Palácio, ele não é a primeira opção. E quando pensa num atacante de perna esquerda, quem tem entrado é o Caio Paulista. O Caio Paulista está entrando na função que era dele, que era, né, possivelmente do Palácio, ou do Alisson, que é o canhoto pelo lado direito. Nas últimas 2 vezes que o Caio Paulista entrou, ele entrou como esse ponta direita, que joga com o pé contrário. Então a situação do Palácio está complicada. Seria muito bom para ele e para o Galo também que ele tivesse ido para o Vasco. Palácios Fausto Vera, saindo o Cabidão ou não tendo opção, seriam essas as duas contratações que Cuca quer? Ou, como o Rafael Miranda disse ontem, um meia mais um volante? Aí nós estamos falando de 4 nomes de um time que já foi Eu ao mercado. acho improvável que isso aconteça nessa janela agora. Improvável. Do mercado nacional, interno Improvável. aí. Improvável. Eu acho que o Atlético vai lutar com as suas forças, com o que tem, até o meio do ano, para aí o Atlético atacar a janela do meio do ano com um pouco mais de tranquilidade, né? Lembrando que a gente vai ter o Super Mundial, vai ter uma janela longa, vai ter um período longo ainda de treinamento para poder fazer. Quem não Dito jogou isso, ainda foi o Ivan Roman e o Vitor Hugo? Foram só? o Vitor Hugo chegou agora, o É. Ivan Roman chegou mais pro meio do campeonato, também não foi utilizado. Foram os que né? não foram, Sim, né? Utilizados. Igor Rabelo entrou? Entrou. Mas eu iria em 2 nomes. 2 nomes. Nessa janela interna agora, Igor Rabelo entrou uma vez só também. Rômulo não entrou. Rômulo não entrou. Rômulo não apareceu o ainda. Rômulo parece que não... Bom, então vou colocar aqui, bem colocado, aqui ó. Palácios, Saravia Fausto jogou Vera, Rômulo. Saravia pode entrar aí também. Nossa, Mas praticamente não entrou. Não, mas é porque o Natanael não É, deu muita gente, brecha, aí o lateral não, dá aí- menos. aí Mas é o ele, seguinte. toda vez que precisar, vai ser ele. Aí, por exemplo, o Saravia jogava, o Mariano ficava fora. Precisa de 2 na posição. tá. Beleza? Entendi. Entendeu? Pensei que você estava colocando os que jogaram quase nada. Não. Eu tô colocando os que são carta fora do baralho. Eu não acho o Saravia por questões técnicas e o nível do Natanael, que tá O menor. Natanael não deu brecha. Não deu brecha. Agora, Palácios, Fausto Vera, Rômulo, esses estavam aptos, menos o Palácio ali por questões de contusão, mas não entravam. Mas- O Fausto Vera, por exemplo, preferia o Patrick. do que o Então, Fausto mas Vera. não dá pra, entre aspas, recuperar o Fausto Vera? Aí tem que perguntar o prof. Não, mas... Porque ele é um jogador ruim, Não acho. ele é um jogador abaixo, muito abaixo dos que são hoje utilizados. Eu honestamente não enxergo assim. Eu acho que ele é um jogador que ele ainda pode ser útil ao Atlético. Mas aí você falava de 2, vai. 2 posições que você atacaria no mercado e eu te interrompi. Um volante e um atacante. Beirada ou centralizado com o Davidson indo embora? Aí é a dúvida, né? Vai ficar sem esse jogador de referência o Atlético, né? Ai. Aí teria que ser o centralizado. Mas assim, é complicado, você falou volante. Se o Fausto Vera, né, pode ser um bom reserva, você tem o Patrick que tem entrado, cara, esse quinto nome tem que ser um cara da base, CJ. Ué. Eu tô falando se ele conta com o Fausto Vera e Patrick. Essa é O a que me dúvida. parece é que ele essa não é a conta dúvida. com o Fausto Vera principalmente.
Agora, se ele conta com esses dois, cara, o quinto nome tem que ser, cara, não é possível que não tenha um nome pra ser o quinto opção de volante. Aí volta aquela discussão da base. Sim. Cara, tem que ter. O Rômulo hoje é o quinto zagueiro. Ok, ele vai jogar menos, mas ele é o quinto zagueiro. O terceiro lateral esquerdo ou o terceiro lateral direito, cara, tem que ser um cara da base. Não é possível que não tenha um cara pra ser o terceiro, pra estar ali treinando, pegando experiência. Eu só acho que no caso da volância, não é do Atlético, mas o Patrick já é meio que essa cota do jogador da base, né? Jogador de pouquíssima rodagem profissional. E a primeira opção hoje. É a única, Parece. né? Parece. Ou a primeira e única. Né? Isso é um problema. Se for isso, aí tem que trazer um volante. com certeza. Mas a saída Perdão. do Davidson, CJ, só pra complementar, ela complicaria muito essa janela do Atlético. Porque aí eu acho que mudaria um pouquinho o foco desse setor ofensivo. Então, aí teria que atacar em duas frentes. O da beirada direita, que o Igor trouxe no Isso. boletim, e o centralizado, centravantão. Exatamente. Então, o da beirada direita, eu não vejo porque essa necessidade, não. Também não vejo pressa, Você não. tem Júnior Santos, que é ali que ele joga, você tem o Scarpa joga ali, o Coelho pode fazer, o Caio Paulista pode ser esse pé canhoto um pouco diferente do Scarpa. Você tem o Rubens, Rony, pode jogar, pode ser. o Rony, não, o Hulk. Não vejo necessidade nenhuma E- desse jogador, mas- alguém para substituir o Palácio. Mas eu